que onde há luz, há trevas. Não há como. Onde há luz, há trevas. Então é natural que essa perseguição tenha ocorrido e, por certo, vai continuar por muito tempo. Mas essa perseguição, os mais antigos sabemos, ou de uma forma ou de outra, ou pela leitura, ou pela experiência própria, que ela está sempre fundamentada em muita ignorância. Ignorância no sentido do desconhecimento dos princípios espíritas, do medo que é infundado, sempre foi infundado nas pessoas, o medo, o temor com relação às coisas dos mortos e um certo orgulho. Para a gente iniciar, nós podemos recordar, por exemplo, o grande episódio ocorrido lá no ano de 1861, quando Kardec ainda era encarnado, acabara de lançar o Livro dos Médiuns, e em Barcelona, no centro de Barcelona, numa praça, foram queimados 300 livros da codificação. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, é o chamado Auto de Fé de Barcelona. Também é do nosso conhecimento, mais ou menos, da perseguição sofrida pelos espíritas pioneiros no início do século passado, nos anos 20, nos anos 30, 40, especialmente eu me lembro de Caibachútil, o grande bandeirante aqui de Matão, veio do Rio, veio para Matão. Caibachútil, o Eurípides Barçanufo em Sacramento, são espíritos, são pioneiros que têm uma história interessante de sofrimento, de perseguição crudelíssima, mas, enfim, é dos tempos. E mesmo nas cidades pequenas, nos vilarejos, no interior do país, eu, quando nasci, meus pais já eram espíritas, e eu me lembro bem de presenciar algumas dessas cenas. Inicialmente em Macaubal, onde eu nasci, os centros espíritas eram conhecidos, proclamados pela população como casas de loucos, né? E era natural, digamos assim, que pensassem assim, porque os centros espíritas eram as casas que albergavam os obsidiados. Àquele tempo, com menos conhecimento doutrinário, evangélico, as pessoas não tinham a quem recorrer, e a doutrina espírita fazia esse trabalho admirável de assistência às pessoas doentes, atacadas, perseguidas, obsidiadas. E os incautos, os ignorantes do processo, do conhecimento dos princípios espíritas, vendo os doentes lá, imaginavam que lá fossem casas onde se produziam loucos, quando ao contrário, a doutrina espírita tem a bênção de corrigir, de curar os chamados loucos. O chamado bullying religioso, quantos de nós não fomos alvo, ou lemos alvos, histórias de pessoas que sofreram, a gente fala tanto em bullying escolar, bullying no trabalho, mas é inegável, houve e vai haver por muito tempo o chamado bullying religioso. Com muita zombaria, com brincadeira, com xixi, com confusões deliberadas, confundindo espiritismo com outras doutrinas e até com seitas. Daí surgem expressões como espiritismo kardecista, espiritismo mesa branca, como se existissem diferentes tipos de espiritismo. Não existe. O espiritismo é o espiritismo que Kardec codificou. O restante não é espiritismo. Não há por que dizer, mas as pessoas plantam essas ideias. Esse espiritismo é bom, aquele é mau, aquele é mesa branca, esse não... Enfim, esse tipo de bullying existiu. Eu me lembro pessoalmente, quando, no meu caso, criança, eu fazia um ensino, hoje chamado fundamental, na cidade de Andeara, e a minha professora de francês, por que cargas d'água eu não sei, ela sabia que eu era espírita, e em plena sala de aula, eu com os meus 12 anos, ela perguntou: Eurípides, me explique uma coisa. Eu levei um susto. Por que a Terra, século a século, cada vez mais aumenta o número de habitantes, a população? De onde vem esse espírito? De onde vem essas pessoas? Eu não sei bem o que eu respondi para ela, mas eu achei aquilo, e acho hoje um caso interessante. Como é que ela pode me jogar isso? Eu era uma criança, eu não sei o que respondi, mas imagino que tenha respondido, dada a trivialidade da pergunta, uma resposta igualmente simples. Ora, a Terra, sabidamente, está hoje com 7 bilhões de espíritos encarnados, e segundo o Espiritismo, 3 vezes esse número, 20 e tantos bilhões, estão na crosta, ligados à Terra. E esses espíritos é a roda da reencarnação. Encarna, desencarna, encarna, desencarna, alguns vão embora, outros vêm, outros chegam. E o processo de aumento da população se dá por essa inversão. Segundo o Espiritismo, esses espíritos cada vez mais se reencarnam, cada vez mais em maior número. É chegado aqueles tempos aos quais se referia Jesus, os chamados novos tempos, os ranger de dentes, e esses espíritos se somam, aproximam, e assim vai, e sabe Deus até quando que nós vamos ter a população aumentando. Mas, enfim, são formas de bullying
que sempre existiram e sempre vão existir. E nos tempos atuais, em vez deste movimento, dessa atuação, dessa perseguição, desses xistes todos se acabarem, não, eles se recrudescem. Há um recrudescimento, há um aumento desse tipo de brincadeira. Eu me lembro, quando jovem, eu fazia faculdade, os meus colegas sempre brincavam comigo. Por exemplo, às terças-feiras, que era o dia de eu participar do trabalho mediúnico, eu procurava, seguindo a orientação de André Luiz e o próprio bom senso, me alimentar de forma mais frugal. Era dia de trabalho mediúnico, então eu procurava, embora não atuasse como médium, apenas como dirigente de sessão, eu, por exemplo, evitava o jantar. Então o pessoal fazia brincadeira, quando ele saiu da República e iam jantar, dizia assim, não, o Eurípides hoje não janta, hoje ele janta livre, no trabalho, enfim, isso é natural. E eu confesso que, eu sei que muita gente faz isso, lido bem com isso, isso não me importuna, não me aborrece, de jeito nenhum, tenho muita segurança com relação a isso. Agora, eu digo o seguinte, imaginem se a doutrina espírita se voltasse, se a doutrina espírita valorizasse a chamada propaganda religiosa, se o espiritismo fosse adepta do proselitismo, se o espiritismo fosse adepta dessas questões apologéticas. O espiritismo não quer tornar ninguém espírita. Absolutamente, o espiritismo não interessa por tornar ninguém espírita, muito menos por propagandear, por fazer propaganda dos seus princípios. As pessoas chegam, se interessam e se dedicam. O espiritismo não é doutrina de massa, é a doutrina de consciência. Aliás, falava Emmanuel e fala no livro Consolador o seguinte, antes de qualquer prurido, antes de qualquer intenção, antes de qualquer iniciativa, visando tornar o outro espírita, antes de cogitar da iluminação dos outros, diz Emmanuel, cogite da sua própria iluminação. Se você quer tornar alguém espírita, dê um exemplo, torne-se espírita. E para isso nós temos um parâmetro, para isso nós temos um lema espírita que é claríssimo, emblemático, deixado por Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. E não só, pelo esforço, pelo empenho, pela demanda que faz, visando ao domínio das suas más inclinações. E basta. Não se pede que o espírita seja perfeito, como não se pede que nenhuma religião torne seus adeptos perfeitos. Pede-se, como pede o lema espírita, que sejamos conscientes, que sejamos pessoas que ajam de acordo com os princípios professados pela religião. O espiritismo visa essencialmente isso, a nossa espiritualização. É para isso e por isso que nós estamos reencarnados. E daí o lema espírita, reconhece-se o verdadeiro espírita pela transformação moral, pelo esforço, pela demanda, visando reprimir os maus pendores. Mas, nesse afã, nesse desiderato de se perseguir o espiritismo, curiosamente, existem dois grandes temas que são alvo dessas pessoas interessadas na detratação, que são alvo dos detratores, dos perseguidores da causa espírita. Uma delas, a teoria das vidas sucessivas, ou teoria da reencarnação. O que impressiona nós espíritas, o que nos deixa impressionados, eu desde criança tive esse privilégio de poder ler, de poder me inteirar, é o fato de tanto o Velho quanto o Novo Testamentos trazerem provas em grande profusão, impressionante, registros quase que irrefutáveis, que dão forte indício, que sugerem, que motivam, que exemplificam a validade da teoria da reencarnação. Eu me lembro aqui, nós não vamos citar, nem cabe fazê-lo agora, mas eu me lembro de alguns exemplos extraídos do Novo Testamento que deixam de forma insofismável a ideia de que a reencarnação é um fato, aliás, admitida, aceita, vivida desde os tempos remotos, desde as civilizações antigas. Por exemplo, o Monte Tabor. Monte Tabor, essa montanha, esse monte, traz uma referência emblemática com relação a evidências fortíssimas da reencarnação. Jesus sobe com Pedro, Tiago e João até esse monte, e lá nesse monte ocorre o chamado fenômeno da transfiguração, e Jesus se vê frente a frente com dois espíritos que haviam desencarnados, um há 1.500 anos, outro há 700 anos antes dele, que eram Moisés e Elias.
E os apóstolos, Pedro, Tiago e João, veem Jesus, ouvem Jesus conversando, aliás, sobre a volta dele. Jesus estava na iminência de retornar ao plano espiritual, e Jesus conversando com eles. O curioso é que quando os apóstolos acordam de um sono letárgico que tomou conta deles por força, são explicações que não cabem agora a ser feitas, mas quando eles acordam daquele sono, Pedro se dirige a Jesus e pergunta: mestre, que coisa mais maluca. Bem, ele não deve ter dito assim, né? Mestre, que coisa interessante, a gente viu aí com o senhor Elias. Como ele soube que era Elias também, os evangelhos não falam. Como é que Pedro sabia que quem estava lá eram Elias e Moisés? Mas ele soube. Elias está aí com o senhor, não obstante, os profetas antigos, Malaquias em especial, as escrituras falam, pregam, que antes de o Senhor, Mestre Jesus, vir à terra, Elias haveria de voltar, o grande profeta da história da humanidade. E ele não veio, e Jesus disse: veio. Veio, e digo mais, as pessoas não só não o reconheceram, como dele fizeram tudo quanto quiseram. E aí os apóstolos, os três, Mateus, Marcos e Lucas escrevem, e nós entendemos que ele se referia a João Batista. Dá até arrepia, né? Bem, eu confesso que até entendo a refutação das pessoas que não aceitam a ideia reencarnacionista, porque o princípio adotado pelos nossos irmãos, especialmente os evangélicos, é o seguinte, é que de fato Elias voltou, mas não reencarnado como João Batista, como prega, como aceita, como admitem os espíritos, mas voltou num papel semelhante, num trabalho semelhante, num trabalho previsto a Elias, só que veio na figura de João Batista. É outra pessoa, dizem os nossos irmãos, mas agiu como se fora Elias. O espiritismo não pensa assim. João Batista agiu como se fora e como era e como foi Elias. João Batista, na visão espírita, e mais importantemente, graças a essa interpretação de Jesus, João Batista, de fato, era a reencarnação de Elias. E João Batista sofreu muito. Quem se interessa por essa história, quem já leu, sabe que João Batista teve uma vida muito difícil. Por força de, quando vivendo a figura de Elias, cometeu algumas barbaridades. Não obstante Elias tenha sido e é considerado o maior profeta do Velho Testamento, Elias andou matando algumas pessoas adeptas de alguma religião, e isso o levou a morrer tragicamente, como morreu, teve o pescoço cortado. Outro episódio emblemático que remete, que sugere, que traz indício fortíssimo, são evidências inegáveis acerca da reencarnação. Essa, para mim, é extraordinária, porque enquanto que a primeira, as pessoas dizem, não, João Batista não era o Elias, ele agiu como Elias. Tudo bem, tá, legal. Embora o Espiritismo não aceite isso, para o Espiritismo era o próprio. Mas vejam essa do cego, como é difícil de explicar. Jesus, como nós sabemos, como muita gente já leu, curou um cego de 40 anos, nasceu cego e viveu 40 anos na borda de uma piscina da localidade chamada Siloé. E quando Jesus o curando um cego de nascença, um dos apóstolos chega até ele e pergunta: mestre, a gente não está entendendo algo aqui que não está bem claro. Quem é que pecou? A ideia é essa. Quem é que pecou para que ele nascesse cego? Ele próprio pecou ou seus pais pecaram? Antigamente, era a ideia vigente de que os pais, os pecados dos pais, os gravames, os malefícios, alcançavam até a terceira, quarta geração dos filhos. Bem, a ideia de Adão e Eva, que a igreja advoga, é essa ideia de que o pecado dos pais alcança gerações vindouras. Para o Espiritismo, nada disso. Nada disso. A cada um segundo suas obras e seus méritos. Mas Jesus, se é verdade que a ideia de reencarnação era uma ideia equivocada, se fosse verdade à época, Jesus não teria perdido a oportunidade de corrigir os apóstolos. Jesus teria dito, Jesus teria admoestado eles. Jesus teria dito: espera aí, gente, como assim? Pecado antes de nascer? Antes de nascer como? Vocês estão se referindo à outra vida? Ou vocês estão pensando que o sujeito pode pecar dentro do útero da mãe? Jesus tinha que admoestar os apóstolos, mas não admoestou. Ao contrário, disse assim: nem ele pecou, como se pudesse ter pecado, nem seus pais pecaram, como era o pensamento vigente. Mas assim ocorreu para que as glórias de Deus nele se manifestassem. A doutrina espírita explica bem isso, não vamos entrar nesse detalhe, mas são espíritos missionários que vêm como coadjuvantes desse processo de espiritualização da terra promovido por Jesus. Mas Jesus aceitou plenamente a ideia vigente de que uma pessoa pode pecar antes de nascer. É evidente, em vidas pretéritas. Outro exemplo clássico, mas que nossos irmãos, de modo geral, também refutam e não aceitam, foi o episódio de Jesus com Nicodemos.
doutor da lei, quando Jesus fala em nascer de novo, ele fica abismado. Então Jesus passa a ideia, uma evidência fortíssima, de que o nascer de novo se refere à reencarnação. Os nossos irmãos dizem que não, nascer de novo é se transformar. Tudo bem, a gente aceita, e é um papel do cristão aceitar as referências, a opinião, mas os espiritistas têm a ideia própria, é reencarnação de fato. É preciso lembrar, para os nossos irmãos que não aceitam a ideia da reencarnação, que ela tem duas finalidades precípuas, admiráveis, finalidades que consistem, elas próprias, numa razão para se acreditar na reencarnação. Vejam só, na questão 132 e na questão 167 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para eles, a primeira delas, com que fim Deus impõe a encarnação e as reencarnações sucessivas? A que visa Deus com essas reencarnações? E os Espíritos respondem a Kardec, Deus impõe a reencarnação com o fim de levar os espíritos à perfeição. Quando a gente lê pela primeira vez esse trecho, você fica meio impactado. Como assim levar à perfeição? Jesus, na terra, teria dito, segundo expressão do próprio Mateus, o seguinte no sermão: sede perfeitos, numa ocasião disse Jesus, sede perfeitos, dirigindo-se aos seus apóstolos e às pessoas que ouviam, sede perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial. Meu Deus, que maluquice é essa? Jesus pedir para aquele povo ainda mais despreparado, ainda mais inculto, ainda mais incipiente do que hoje, pedir para aquele povo para que fossem perfeitos, e deu um parâmetro, e deu uma medida. Perfeitos como o Pai Criador do Universo. O que é isso? Eu, quando abordo leio essa questão, lembro sempre, faço questão de dizer, da minha netinha, que hoje tem 10 anos, mas quando ela tinha 3, 4, eu fazia qualquer comentário para ela, essa netinha minha, Catarina, falava assim, vovô, você está, ó. Eu diria, Jesus, o senhor está meio doido. Como assim? Sejamos perfeitos como perfeito é o Pai Celestial. É que, do ponto de vista espírita, aparece aí uma circunstância admirável, que é a roda sucessiva e infinita das vidas ao longo das nossas existências. Como é que uma pessoa pode se tornar perfeita, a não ser pela vivência, pela experiência, pela remissão dos erros, pelo aprendizado, pela reparação dos males? Esse texto está admiravelmente abordado, em particular, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec aborda o tema sede perfeitos e o bom espírita. Sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Se não for pela reencarnação, nós estamos vendo gente desencarnando todos os dias. Malfeitores, marginais, pessoas boas, pessoas ruins, pessoas preparadas, pessoas despreparadas, grandes vultos da humanidade, missionários, grandes crápulas da humanidade, assassinos. Como é que fica? Que perfeição é essa a qual Jesus se refere? É a perfeição que se adquire com base em sucessivas e infindáveis existências ao longo da nossa trajetória. O espírita é muito consciente disso. Ele sabe que o papel fundamental da sua existência é essa, com base nessa questão. É a transformação. Nós estamos aqui para a nossa transformação. Nós estamos aqui para a vivência cristã. Por isso o espiritismo se chama o cristianismo redivivo. O nosso papel não é sermos espíritas perfeitos, que não seremos. Não dá como, não é possível. Espíritas conscientes do nosso papel, da missão que cada um de nós temos aqui, que é a nossa espiritualização. Ou seja, segundo o lema de Kardec, fazermos reconhecidos pela nossa transformação moral e pelo empenho, dia a dia, no domínio das nossas marginações. Quando eu faço essa observação, também me lembro, já devo ter contado essa história aqui algumas vezes, eu quando era moço, fazia faculdade no tempo do Arif, em meados do século passado, ó, que ele fez biologia, eu fiz matemática, mas era meados do século passado. Eu estava na sala de aula minha, e uma jovem colega da sala de aula falou assim, Eurípides, sabe que eu estava falando outro dia com fulana, outra colega nossa da sala de aula, eu disse para ela que você era espírita. E eu perguntei, não sei porquê, mas enfim, o que é que ela disse? Eurípides, essa colega disse assim, não parece. Mas como não parece? Veja como é que esse lema, esse emblema, esse perfil do espírita empenhado na transformação está na cabeça das pessoas. Ela tem um perfil da vivência espírita, segundo o qual eu não batia. E eu achava que eu fosse um espiritinho até bem legalzinho. Eu falei, eu preciso mudar muita coisa, porque se ela tem essa visão, eu preciso mudar. Quando eu me casei, a minha esposa não era espírita, mas inteligente que é, já logo aderiu e hoje é uma pessoa
admirável, de uma fé, de uma crença espírita, admirável. Mas no começo do nosso casamento, ela tinha uma mania de botar as mãos na cadeira e dizer assim, nem parece espírita. Isso para a gente é um desastre, porque eu estou ciente de que eu preciso agir de tal modo, dominar essas minhas más intenções. Se ela está me incriminando, é porque eu não estou dominando. Mas a outra questão, a 167, nessa questão, Kardec ainda tem outra resposta. Outra finalidade da reencarnação é a expiação, a remissão. É a melhoria, o melhoramento progressivo e sucessivo da humanidade. Nós nos reencarnamos com essa finalidade, princípio fundamental. O melhoramento da humanidade ao longo. Isso é notável, admirável. É só comparar. É só buscar algumas comparações com o homem dos anos 3.000 anos antes de Cristo, 2.000 anos no tempo de Cristo e hoje. A evolução fantástica, incrível, alcançada pela humanidade. E mais, os espíritos disseram assim a Kardec, não fora isso, onde é que estaria a justiça divina? Se nós não tivéssemos essa chance de renovação de aprendizado, renovação de princípios, não for essa experiência de remissão de erros, de arrependimento, de reparação, sem as vidas sucessivas. O que me incomoda não é um termo bom, não me incomoda, mas o que me deixa, assim, às vezes, estupefacto, é que os nossos irmãos detratores jogam para nós uma alternativa pior do que essa. Eu gosto muito de ler, quando posso, de ouvir, assistir ou ler, as condenações que as pessoas fazem. Eu acho que de socorro de vocês lá, você tem razão, caiu aqui. Ele estava tendo dificuldade? Eu seguro, se for o caso, eu seguro. Porque acho que você grava, né? Para o pessoal aqui nem precisa, que eu costumo gritar. Mas acho que você grava, né? Eu seguro na mão. Isso. Obrigado. Mas então, o que eu estava dizendo mesmo? Peraí. Não entendi, Rosalina. Tem um microfone aqui, eles funcionam? Alô, alô, funciona. Obrigado. Como é que é mesmo que eu estava falando? Tá. Melhor na cabeça? Então, melhor na cabeça. Peraí. Mas enquanto ele arruma aqui, nós vamos conversando. Vai falar no microfone. Eu ia falar o que mesmo? O que me deixa estupefacto é o fato de as pessoas trazerem como alternativa uma coisa menos credível do que a própria ideia da reencarnação. Assim, eu estava dizendo que, quando posso, eu escuto, leio, eu me sento em frente à TV, fico vendo aqueles programas dos nossos irmãos evangélicos. Não é crítica. Quem sou eu? Mas eu gosto de ver. E fico pensando, como é que Deus foi generoso comigo, né? Um matuto de Macaubal, nascido no sítio, tive o privilégio de conhecer os princípios espíritas. E tão pouca gente tem como nós temos, né? Esse mérito de receber essa explicação, o conhecimento da doutrina. E às vezes leio na internet, por exemplo, recentemente eu vi um sujeito, um pastor de alguma religião, nem vem ao caso qual, falando o seguinte ao criticar a reencarnação. O Espiritismo descobriu o fiado espiritual. O que é isso, fiado espiritual? Ele chama fiado espiritual da ideia de reencarnação. Que o espírita posterga, procrastina os seus acertos, a sua melhoria, a sua remissão para vidas futuras. Portanto, ele pode errar à vontade nessa vida, porque ele posterga tudo para outra. É um fiado. Gente, que bobagem, que ingenuidade. Para isso, seria necessário, seria importante lembrar que existem na bibliografia espírita textos que deixam muito claros qual é a proposta, qual é a visão, como se define os princípios da reencarnação. Mas as pessoas falam isso. Fiado espírita, moratória espírita, uma porção de bobagem. Bem, mas caminhando, o outro princípio que as pessoas, os nossos detratores, costumam, de certo modo, combater é a chamada comunicação dos espíritos. Assim como a teoria da reencarnação, a chamada comunicação dos espíritos é igualmente fartamente abordada no Velho e no Novo Testamento. São histórias, registros em grande profusão. Eu não vou citar mais do que alguns, e bem rapidamente, para não tomar o tempo em demasia dos senhores. Mas, por exemplo, uma
uma passagem admirável, eu já tive ocasião de ver a refutação dos nossos irmãos de outras religiões, é a passagem narrada pelo Espírito Samuel, quando vive o profeta Samuel, é a passagem em que o rei Saul, o primeiro rei de Israel, preocupado com uma demanda, acho que vai ter que baixar um pouquinho, né? Preocupado com uma demanda, com uma guerra que ele levantava contra os filisteus, vai em busca de Samuel, o profeta Samuel, que ele conhecera em vida, mas que já estava desencarnado. E Saul pede para que os seus assessores busquem o que eles chamavam à época de pitonisa. Os nossos irmãos de outras religiões costumam dizer assim, buscar uma médium. A palavra médium não existia. Quem criou a palavra médium foi Kardec. Falam espiritismo, mediunidade, isso não existia. Mas o Saul pede para que seus assessores busquem uma pitonisa, uma sensitiva, a fim de ele poder consultar Samuel, a fim de ele alcançar Samuel, do profeta Samuel. Os assessores deles dizem, o senhor está maluco, o senhor mandou matar todos os sensitivos. Não, mas achem uma que ainda tenha sobrevivido. E acharam. A história é muito bonita, está narrada linda e fartamente nesse primeiro livro de Samuel, especialmente no versículo 28. E há ali uma verdadeira sessão espírita. O rei Saul conversando com o profeta Samuel, que veio em espírito, e dialogam demoradamente. Samuel, inclusive, quando chega, admoesta, censura Saul, dizendo que ele não havia obedecido os princípios divinos, e agora vem incomodá-lo no mundo dos espíritos. E Samuel, inclusive, faz algumas referências a essa guerra, dizendo que ele, Saul, morreria daí 2, 3 dias, assim como o senhor. Uma história interessantíssima. E a conversa, quem for ler, quem observar, vai ver que é um diálogo, não é um diálogo de suposições. Quando Samuel está contando essa história, ele não fala assim, então conversando com aquele que seria Samuel. Então, não. É uma assertiva fantástica. Pois os nossos irmãos, eu sempre li isso, dizem o seguinte, que essa história é falsa. Que, na verdade, quem se colocou como Samuel foi o demônio. Mas então não tem jeito. Foi o demônio, não foi Samuel, é um espírito demoníaco que se fez passar. Bem, há outras passagens, por exemplo, Jesus, num diálogo com Moisés e Elias no Monte Tabor, ao qual eu me referi há pouco, é um diálogo espiritual, é uma comunicação entre espíritos. Jesus conversando com Moisés e Elias e falando acerca do seu retorno ao mundo espiritual. Jesus com Saulo, a fantástica e linda história da conversão de Saulo na estrada de Damasco. Jesus aparece a Saulo, que a partir dali passa a se chamar Paulo. Uma conversa num diálogo espiritual, uma comunicação entre espíritos. O apóstolo Paulo falava o tempo todo nos seus livros, nas suas cartas, especialmente nas cartas aos Coríntios, da necessidade das pessoas valorizarem dom da profecia. Os antigos chamavam profetizar o ato de receber os espíritos, e não diziam espíritos, diziam anjos. João tem uma frase igualmente admirável. João, quando se voltava para os seus companheiros, ele dizia assim, gente, não creais em todos os espíritos, porque há muitos falsos profetas. Se isso não for indício de comunicação do princípio da comunidade, então da comunidade a gente não sabe. Pedro, por exemplo, houve uma ocasião que Pedro estava preso. Quem lê Atos vai se recordar, está aqui a referência no livro. Pedro estava preso e apareceu um anjo, como eles falam na Escritura, que o soltou das amarras a ferro, o libertou da cadeia e pediu para que Pedro fosse ao encontro dos apóstolos. Pedro, então, vai até a casa de Maria, irmã de João, e quando ele chega lá e bate à porta, Pedro, vivo, encarnado, vivo, vem atendê-lo. Isso está narrado no livro Atos dos Apóstolos, assim como o Novo Testamento tem várias referências, tem essa lá em Atos, o livrinho Atos, dentro do Novo Testamento. A menininha que acode fala assim, gente, eu estou ouvindo Pedro nos chamando. E o pessoal que estava dentro da sala fala assim, como assim? Pedro está preso, a não ser que ele morreu. E o anjo dele veio até nós. Você tem certeza que é ele? A menininha fala assim, eu sei, eu ouvi sua voz e a reconheço bem. Os espíritos imaginaram que quem estava vindo ao encontro deles, os apóstolos, era o anjo de Pedro, o que nós hoje chamamos o espírito Pedro. Quer dizer, admitindo a possibilidade de o espírito desencarnado comunicar-se. Mas quando foram abrir a porta, viram que não era o anjo de Pedro, era o próprio Pedro. A parábola de Jesus, contada por Jesus, do rico e Lázaro, é admirável. O rico, quando desencarnou, que vai para as hostes de sofrimento,
ele não se conforma em ver Lázaro, que era um pedinte, mendigo, miserável, contemporâneo. Ele dizia para os espíritos lá do céu: vocês têm que me deixar entrar, porque ele dizia: não, você não vai, aqui você não entra. Entra aqui, Lázaro, você não entra. Mas por quê? Aí os espíritos explicaram para ele os gravames, os erros, os equívocos que ele, como rico, teria cometido na terra. Então ele fala assim: permitam-me então voltar à terra. Olha só, é como se ele dissesse: permitam-me me comunicar com os meus parentes para avisá-los de que a realidade é outra, para dar um fim nobre e justo às suas fortunas. E os espíritos disseram: não, você não vai voltar. Lá estão os profetas e os ensinos deles para orientá-los. Aí ele disse: então, se eu não posso voltar, permitam que os mortos retornem. Olha só, permitam que os mortos retornem e possam ir ao encontro dos meus familiares. Isso o que é, senão uma evidência claríssima da possibilidade de os espíritos se comunicarem. Os anjos, né? Anjos, durante o Velho Testamento, era anjo se comunicando o tempo todo. Jesus, por exemplo, o grande advento do nascimento de Jesus, quem é que veio avisar Maria? Um anjo. Lembrando sempre que para os antigos, anjo era um espírito. No caso, o espírito de Gabriel. O que nós sabemos, o que o Espiritismo advoga e prega é o seguinte: quando nós deixamos o corpo físico, nós retornamos a um estágio anterior a esse aqui, no mundo espiritual. A gente retorna para a chamada pátria espiritual. E o que é interessante, enquanto as outras religiões advogam a ideia da posterioridade da vida, o Espiritismo advoga também a anterioridade. Não só a posterioridade, mas também a anterioridade. E mais, na posterioridade, a garantia da individualidade. Depois de mortos, nós vamos manter a nossa individualidade. Não obstante, haja um período mais ou menos longo de confusão, de obnibulação, como se fala. Mas assim que o espírito passa por esse processo, ele readquire as suas ideias, reminiscências passadas, ele garante a sua individualidade. E aí está o conceito de mediunidade. E quando a gente fala com os nossos detratores, com os perseguidores, e se lembra: olha, se quiserem se inteirar do pensamento espírita sobre essa questão, basta consultar o Livro dos Espíritos. No capítulo 9, Kardec dedica várias e diversas perguntas falando sobre a intervenção, sobre a atuação, sobre a participação, sobre o interesse dos mortos nas nossas vidas. Mas as pessoas não estão muito dispostas a se inteirar disso. O que é interessante lembrar é que na detração, no fenômeno da chamada detratação, ou no papel dos detratores, eles se valem de uma tática interessante, né? Essas pessoas, quando querem combater o espiritismo, se valem da tática do medo e da confusão. Infundem medo nas pessoas e procuram afastá-las, em nome desse medo, da doutrina espírita. Da confusão, né? Essa confusão à qual eu me referi há pouco. Espiritismo isso, espiritismo aquilo, umbanda, espiritismo, enfim, são de coisas que são coisas distintas. O fiado espiritual ao qual eu me referi, o demônio ao qual eles recorrem na experiência de Saul e Samuel. Outra questão que os nossos irmãos detratores abordam é aquela segundo a qual nós somos alvo de dois tipos de equívocos na doutrina espírita. A primeira delas, a do animismo. Dizem eles, muitas vezes, quando nós passamos a ideia de que estamos recebendo a comunicação de um morto, dizem eles, não é um morto que fala, é a própria pessoa. É uma questão anímica, é o chamado animismo. Ainda que a pessoa faça isso de boa fé, ele não está recebendo espírito nenhum, dizem os detratores. É uma questão anímica, da própria alma. Outra questão é do charlatanismo. Eles falam, muitas vezes, esses detratores falam, muitas vezes as pessoas são charlatãs, enganadores, aproveitadores da credulidade, da fé das pessoas simples. Mal sabem essas pessoas que não se interessam pela doutrina, que o espiritismo aborda rica e extensivamente essa questão do animismo e do charlatanismo. Um dos livros mais lidos e mais importantes da bibliografia espírita sobre a questão anímica, a qual Kardec se refere, uma questão absolutamente possível, foi escrita por Alexandre Aksakov, um russo. O livro chamado Animismo Espiritual aborda profundamente. Possível, sim. Mas daí não se pode generalizar que todas as manifestações sejam da própria alma, sejam anímicas. Existem as anímicas. Kardec fala também no charlatanismo. Há um capítulo no livro dos médiuns que Kardec denomina os escolhos da mediunidade. E um dos escolhos é esse.
que vem com os aproveitadores, com os enganadores, de pessoas que se fazem passar pelo espírito de mortos, espírito dos parentes, para ganhar notabilidade, notoriedade, até para ganhar dinheiro. O Espiritismo não nega. É evidente que isso existe, como existe em qualquer área do conhecimento humano. Agora, o que não se pode negar é a realidade do mundo físico. Outra questão que os irmãos detratores fazem questão de dizer, que o Espiritismo tem um evangelho próprio, o evangelho dos espíritas. Não é o evangelho dos espíritas, é o evangelho à luz da instrução espírita. É o evangelho segundo o Espiritismo. É o próprio evangelho que as demais religiões utilizam, principalmente na grande tradução do padre e pastor. Como é que é o nome dele? A Maria, minha esposa, conta uma passagem engraçada. Eu sempre recebia, na casa anterior onde nós morávamos, um carteiro que vinha entregar a correspondência, e eu sempre recebia correspondência espírita. Revista espírita, jornal espírita, livro espírita. E um dia o carteiro, desejoso do seu afã de proselitismo, chama minha esposa e fala assim: senhora, eu tenho notado que vocês recebem muitas obras espíritas. E aí ele perdeu uns minutinhos dele para tentar doutrinar minha esposa, que era um mau negócio ser espírita. O bom negócio seria aderir à visão dele. E Maria, então, minha esposa, diz assim: olha, você está enganado. Sobretudo quando você fala que nós espíritas temos um evangelho próprio. O nosso evangelho, o Novo Testamento, é o mesmo que o seu, que a sua doutrina adota. Ele fala: não é possível. Ela fala: me dá licença. Foi lá dentro do escritório, trouxe a Bíblia e mostrou. Tradução de João Ferreira de Almeida. Aí minha esposa tentou explicar ele. O que ocorre é que Kardec ateve-se, restringiu-se, limitou-se aos ensinos do Novo Testamento, do ponto de vista da moral cristã. Kardec buscou todas as questões ligadas à moral predita e prescrita e comentada e ensinada por Jesus. E sobre esses ensinos morais, Kardec desenvolveu esse evangelho que passou a se chamar evangelho segundo o Espiritismo. Só isso Kardec fez. Limitou-se aos ensinos de Jesus de cunho moral. Enfim, a verdade é que o Pentateuco de Kardec, os 5 principais livros que Kardec escreveu dezenas, inclusive a Revista Espírita, mas as 5 principais obras escritas por Kardec são essas aqui: o Livro dos Espíritos, depois dos Médiuns, depois o Evangelho, depois o Céu, o Inferno e a Gênesis. Aí estão contidos todos, com toda a clareza e didática possível, escrita pelo grande mestre, grande didata e pedagogo Kardec. Estão aí. As pessoas falam bobagem, trazem ingenuidades, porque não se dão o trabalho de ler as obras. E quando leem a letra, não buscam o espírito, trazendo confusão. Para encerrar, vou dar um exemplo de alguns poucos princípios que são mal compreendidos. Não obstante, os mesmos princípios das outras, mas à luz do Espiritismo, são mal compreendidos. Por exemplo, Deus. Há uma grande confusão na religião adotada pelos nossos irmãos com relação a Deus. As pessoas acreditam, bem, todas as religiões cristãs admitem Deus como a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. A despeito de essa definição já não ser boa. Essa definição foi cunhada pelos espíritos há 2000 anos. O avanço científico mostra que talvez uma definição melhor fosse outra. Não vem ao caso também. Mas a concepção espírita, ela visa a preservar essa consciência atual de espíritos mais desenvolvidos, de espíritos mais aculturados, de hoje com relação ao passado. Mas, por exemplo, o Espiritismo fala assim: nós não temos condição, como encarnados, nem hoje, nem teremos tão cedo, de compreender a essência do Criador do universo. Imagine. Se eu tenho dificuldade, se nós temos dificuldade para falar com o governador do estado, que dirá falar com Deus? A minha netinha tem razão. Os professores universitários estão tentando falar com o Alckmin, ele se nega a receber. E com Deus, como é que faz? Existiu um filósofo admirável, conhecidíssimo, na virada desse milênio de Jesus, ali nos anos 50, chamado Epíteto, um monstro da filosofia. Os discípulos dele costumavam, pelo menos uma ou outra vez, fizeram a seguinte pergunta: mestre,
diga para nós qual é a essência de Deus, o Criador do universo. E ele, com uma sabedoria que tinha, disse assim, gente, eu não posso entrar, eu não posso ter conhecimento, eu não alcanço Deus na sua essência. Porque se pudesse, de duas, uma. Se eu pudesse descrever, se eu pudesse compreender, se eu pudesse assimilar quem é Deus, de duas, uma. Ou eu também seria Deus, ou Deus não seria. A frase admirável. Por quê? Se ele, ser humano, limitadíssimo, vivido há 2000 anos, se ele pudesse descrever Deus na sua essência, então ele também seria Deus. Como é que alguém pode descrever Deus a não ser uma pessoa como Deus? Aí ele fala, bom, mas você não é Deus. Bem, se eu não sou Deus e posso descrever Deus, então Deus também não é. Coisa admirável. Frase atribuída ora a Santo Agostinho, ora a Francisco de Assis, conhecida. Um dos dois, e mais algumas outras pessoas costumavam dizer assim, se não me perguntam quem é Deus, eu sei. Se me perguntam, eu não sei mais. A grande verdade. Divaldo conta um episódio ocorrido em Londres, muitos anos atrás com ele. Ele acabou uma palestra e lá na plenária, na plateia, estava um pastor. E o pastor se aproxima ao final da palestra, na hora dos cumprimentos, e diz assim, Divaldo, como é que vocês veem essa questão de Deus? Após a morte, ou como vocês dizem, após a desencarnação, como é que vocês vão entrar em contato com Deus? Porque as religiões irmãs acreditam que a gente vai ver Deus face a face, como Moisés. Primeiro que Moisés, na visão espírita, não viu Deus. Moisés dialogou com um espírito avançadíssimo, adiantadíssimo, responsável pela espiritualização, pela criação do planeta. Não era Deus, era um espírito. Talvez de grandeza espiritual inigualável, mas era um espírito. Moisés dialogou com um espírito. Então, o pastor pergunta, vocês vão ver Deus? Como é que vocês vão se relacionar com Deus? E Divaldo, muito sábio, muito esperto, velhacão, disse assim para o pastor, fale-me primeiro, como é que vocês na sua religião veem essa situação de depois de mortos, um encontro com Deus? Aí o pastor disse assim, a minha religião é assim, nós todos, depois de mortos, os justos, as pessoas justas, depois de mortas, vão se sentar à direita do Criador. E os ímpios, à parte, à sua esquerda. Aí Divaldo fala assim, me diga uma coisa, nós estamos na Terra há milhares de anos, são centenas de milhares de pessoas justas, probas e boas, que morreram, que desencarnaram, e todas essas pessoas, ao longo dos séculos, vão se sentar à direita do Criador. E Divaldo disse assim, eu fico imaginando que os últimos devem estar mais longe de Deus do que Plutão da Terra. Vai ver Deus assim, olha lá, à direita. O conceito da direita, a direita é a direita. É o sentido, é a direção. Para frente, para trás, à direita, à esquerda. E Kardec, Divaldo disse a ele, se você ao menos falasse sentar-se ao redor de Deus, o que não seria pouco, né? Seria um círculo com milhões. Ainda falar, mas sentar-se vai ter que levar um binóculo para olá, Deus. Na visão espírita, a gente nem sabe se esse Deus advogado, pregado pelas religiões, inclusive pelo próprio espiritismo, é o Deus que nós imaginamos. Possivelmente nem seja. Há uma expressão de Kardec, repetindo os espíritos, que eu julgo um dos itens mais importantes do livro dos espíritos, no que se refere à compreensão da essência de Deus. Os espíritos disseram assim a Kardec, o que justifica a nossa forma de nos relacionar com o Criador, com Jesus e os espíritos protetores. Os espíritos disseram assim a Kardec, quando ele perguntou se nós poderíamos compreender Deus na sua essência. Eles disseram a Kardec, acreditai no que eu vos digo, creiam em Deus, e não queirais ir além. Não vos percais num labirinto de onde não poderíeis sair. Isso não vos tornaria melhores, tentar conhecer Deus na sua essência. Talvez um pouco mais orgulhosos, porque acreditaríeis saber quando na realidade nada saberíeis. Deixai, pois, de lado todos esses sistemas, panteísmo, todos os sistemas que buscam a compreensão do Criador, porque tendes que vos desembaraçar, livrar, desempecilhar de muitas coisas que vos tocam mais diretamente. Essa ideia de busca da essência de Deus vai deixá-los mais confusos. Antes, seria mais útil buscar algo de interesse da existência humana atual.
Isso vos será mais útil do que querer penetrar o que é impenetrável. O caráter progressivo da doutrina espírita, o caráter progressivo, científico da doutrina espírita, é um dos caracteres mais importantes da doutrina, porque é um caractere que coloca a doutrina em dia, inclusive com a ciência e o conhecimento humano ao longo dos séculos. Essa visão progressiva nos faz compreender pouco a pouco e cada vez mais a essência de Deus, mas sempre infinitamente distante dela. Lobato, o grande Monteiro Lobato, o grande escritor Monteiro Lobato, num dos livros, ele escreveu alguns livros espíritas, tinha até uma editora espírita, mas num dos livros que ele prefaciou, um livro de Pedro Granja, chamado Afinal Quem Somos, no prefácio, Lobato fala assim: nós temos uma visão tão equivocada de Deus, tão antropomórfica, ou seja, um Deus tão parecido conosco, um Deus que tem a forma humana tão parecida com a nossa, que diz ele no livro, diz ele no prefácio, se nós fôssemos leões, diz Lobato, nosso Deus também seria leão. E mais, a juba mais linda, mais bela, mais portentosa seria a de Deus. É uma visão eminentemente antropomórfica, né? Se nós fôssemos leões, Deus seria leão. Só que a juba maior e mais bonita seria dele. É o que nós fazemos. Como é que nós reconhecemos Deus? Nós jogamos todos os atributos humanos para tentar definir, caracterizar Deus. Só como os nossos atributos são muito pobres, a gente leva tudo ao infinito. Deus seria infinitamente bom. Deus seria infinitamente justo. Deus seria infinitamente paciencioso. São atributos humanos. A gente nem sabe. Essa visão que nós espíritas também temos ainda, e por algum tempo vamos ter, é essa visão de que Deus seria um ser velhinho, barba branca, que dá sinal de longevidade, óculos de tartaruga, que a gente cansada não enxerga bem, e legislando caso a caso. É uma visão estúpida que nós não podemos ter. Não é essa a visão de Deus. Outro princípio mal compreendido é o do perispírito, e nós não vamos nos alongar a falar sobre ele, que é bastante referenciado, mas o perispírito, essa vestimenta, esse envoltório quintessenciado, ou seja, de uma matéria mais específica, menos material e mais espiritual, é o que nos permite, por exemplo, nos exibirmos depois de mortos. Quando um médium diz, olha, estou vendo aqui seu Joaquim, fulano de tal, ao lado dele um cão que ele tinha, o cavalo que ele arava, ele não está vendo o seu Joaquim desencarnou 80 anos atrás. Esse corpo que o mantinha vivo, o corpo carnal, está soterrado, enterrado, morto, não tem jeito. O que se vê, o que nós vemos é a tal indumentária, a tal vestimenta espiritual que Kardec cunhou, e ele que fez isso, com o nome de perispírito. Há passagens admiráveis no Novo e no Velho Testamento. Por exemplo, eu me lembro de Santo Antônio de Pádua, de Santa Fonte, do próprio Eurípides Barçanufo. Esses espíritos, essas criaturas encarnadas, têm o dom, a habilidade, a destreza, o dom de desvencilhar-se do corpo físico e, em espírito, portanto, com o corpo perispirítico, manifestar-se a centenas de quilômetros distantes. Dois casos admiráveis, Antônio de Pádua, que estava rezando uma missa, encostou a cabeça numa muretinha e foi acudir o pai que estava sofrendo um processo no lugar de Portugal. Santo Afonso de Ligório encostou a cabecinha num tronco, porque o espírito fica, quando o espírito se afasta, o corpo fica adormecido, e vai assistir a desencarnação do Papa Clemente. Barçanufo contam as histórias, as pessoas que viveram com ele, que costumeiramente ele encostava a cabeça no balcão da farmácia onde trabalhava, e ia fazer parto a centenas de quilômetros, fazer parto em espírito. Eu chamo o nome que as pessoas gostam, bilocação. O espiritismo chama isso de desdobramento. Essas pessoas são vistas por meio do seu corpo espiritual. Há casos de fotografias, pessoas inesperadamente, abruptamente assombradas ao bater uma foto, ao clicar, ao revelar. Não, isso é coisa do século passado, não se revela mais, né? Naquele tempo revelava. Aparece uma pessoa morta, sem que ninguém cogitasse da presença delas. Eu me lembro de várias fotos, uma delas eu me lembro muito claramente. O Marifo conhece esse personagem, de um político cuja esposa trabalhava no Departamento de Educação. Ela trouxe a foto para eu ver, até mostrei para algumas pessoas. Eles estavam no aniversário, isso há uns 40 anos atrás, um aniversário na borda da piscina da casa, aqui na Redentora. E quando o fotógrafo clicou, fez a foto, com toda a família reunida, ele não percebeu uma coisa que a foto revelou. Parece, como se eu estivesse aqui batendo a foto dos senhores, quando revelou, aparece de costa para o fotógrafo, de frente para a plateia, de costas, uma senhora de cabelo grisalho, com um vestido conhecido, sentada numa cadeira, aquelas cadeiras de costa de palha, encostada. O pessoal ficou perplexo, porque aquilo é uma coisa muito estranha. Não é, embora ele estivesse de costas,
Ninguém a reconheceu com aquele vestido, aquele cabelo. E mais, quem é que vai bater uma fotografia e ver uma pessoa de costas e não vai dizer, ó, escuta, fulana, vire para cá. Ela não estava ali. É o fenômeno que em espiritismo se chama xotografia. Essa criatura que foi reconhecida pela família depois como sendo uma avó, não me lembro, uma bisavó, desencarnada há muitos anos, quem se viu ali foi ela em espírito, ou seja, por meio do seu corpo espiritual. Esse assunto não tem fim, é um assunto fantástico, admirável, que a ciência humana está a um passo da descoberta desse corpo. Assim como a habitabilidade dos mundos está em xeque constantemente pela descoberta dos exoplanetas, a questão perispirítica está a um passo de ser descoberta, porque a medicina convencional já começa a descobrir uma possível energização de certos pontos do que nós chamamos de perispírito em favor da saúde do espírito. Mas é outro assunto, outro campo. E existem muitas curiosidades que eu não vou me demorar, prometo que para agora. Mas a mediunidade de cura que os nossos irmãos não conhecem. No livro Atos, quem buscar o Novo Testamento, procure lá o livro Atos. Há uma referência admirável, aliás, duas. Uma de Paulo, segundo o qual as pessoas, 2000 anos atrás, pegavam os seus guardanapos, pegavam os seus fraldas, pegavam os seus panos, amarravam os panos nos braços, no corpo de Paulo, depois levavam esse pano, esse tecido e amarravam na gargantinha das crianças para curar suas febres. Mediunizado que estava, protegido, uma bênção que tinha. Ele energizava aqueles panos que, levados à casa dos enfermos, os tornavam curados. Há uma expressão doida, para não dizer outra coisa, atribuída a Pedro. Dizem que quando Pedro passava, arrepia, gente, quando Pedro passava pelos vilarejos, imagine se hoje nós temos problema com saúde, com doença, imagina 2000 anos. Qual é o problema que se tinha com as enfermidades do corpo? Quando Paulo passava pelos vilarejos, Paulo não, Pedro, as pessoas corriam para as ruas em busca de socorro. Olha essa expressão que está copiada aqui, ipsis literis. Os doentes eram transportados para as ruas, colocados em leitos, catres, camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro cobrisse alguns deles. Que mediunidade, para que a sombra de Pedro cobrisse algum deles. Que coisa fantástica. Isso é comunicação espiritual, mediunidade. E também, eu vou parar aqui, só vou contar um episódio. Quando se fala em água fluidificada, em passe, há uma passagem narrada num livro muito pouco conhecido, escrito pelo espírito, pelo encarnado engenheiro Carlos de Brito Embaçaí, filho do grande Carlos Embaçaí. Esse rapaz, esse moço, escreveu um livro que se chama Quando os Fantasmas se Divertem. Nesse livro, um episódio interessantíssimo. Esse rapaz, ele narra que o sogro dele era um alemão que não tinha fé nenhuma, não acreditava, era ateu 100%. Mas esse sogro dele tinha uma propriedade rural e na propriedade ele tinha uma mula, um muar. A mula era pau para toda a obra, como se diz. Ela era tão boa, tão serviçal, que o nome da mula era Completa. Imagine que raio de mula que é. A mula se chamava Completa. E uma cobra picou a mula e ela estava no pasto, quase que à morte. Quando esse rapaz, Carlos de Brito Embaçaí, vai até a propriedade do sogro e fala, olha, aqui nas cercanias tem ele não sei se ele chamou médium, enfim, um curador, uma dessas pessoas que fazem benzimentos, e curam mordida de cobra. E esse alemão falou, jamais que eu vou, não acredito, não aceito, eu acho um absurdo que você venha me dizer isso como espírita. Então ele diz, bom, o senhor que sabe, é ir lá ou deixar a mula morrer. Aí ele pensou, então vamos. Montaram cada um num cavalo e foram até o sítio. Quando chegaram na casa do benzedor, e explicaram a situação, o benzedor disse, entra aqui, desçam do cavalo e entra aqui. Sentaram os dois na sala, e o benzedor falou assim, espera um minutinho que eu vou fluidificar, ou benzer, ou sei lá o quê, um copo d'água. Foi lá no quarto, fez uma prece e trouxe o copo. Chegou em frente o alemão, o copo falou assim, completa, beba. Você está louco, rapaz? É a mula que é completa, é ela que está doente. Beba, eu não vou. Aí o genro falou, o senhor que sabe, ou o senhor bebe e cura a mula, ou o senhor volta e acha ela morta. Bom, então eu bebeu. Montaram no cavalo, isso está no livro Quando os Fantasmas se Divertem. Quando estavam chegando bem próximo da propriedade, do sítio, ao longe avistaram a mula de pé e pastando, curadinha. Isso o Espiritismo resgatou, que é o passe e a água fluidificada. Gente, eu vou parar aqui para não cansá-la em demasia. Muito obrigado e um bom dia. Obrigado. Obrigado.
Pessoal, peço atenção, porque tem um